Atendendo enormes mudanças que têm se constatado em Portugal, atendendo às leis e o custo de vida, Espanha tornou-se o ponto-alvo de muitos imigrantes. Imigrantes esses como brasileiros, angolanos e outras nacionalidades africanas. O foco principal tem sido a procura de melhores condições de vida, a procura de melhores remunerações, a procura de um custo de vida baixo e a procura de um salário altíssimo. Como quem estuda um determinado país descobre várias formas de entrada, o mesmo tem acontecido com a Espanha. Muitos são os que entram com visto de turismo e conseguem legalizar-se, uns entram por meio de outros países e conseguem legalizar-se, e os outros mantêm-se ilegal, procurando diferentes formas para trabalho. E se eu te dizer que a partir de hoje eu consigo prestar a tua assessoria de visto de estudante para a Espanha? Pois é. Eu vim desbloquear a Espanha em 2026, pois eu já estava a estudar a Espanha em 2025 e eu pretendia desbloquear a Espanha em 2026. Tal como eu afirmei, eu vim desbloquear a Espanha em 2026. As questões frequentes para quem deseja ir para a Espanha têm sido: Sr. Fausto, quanto é que é o visto de procura de trabalho para a Espanha? Pois essa tem sido as questões frequentes. Mas o que as pessoas não sabem é que para os vistos de procura de trabalho, embora não estando disponível ainda, Angola será uma das regiões não selecionadas para o visto de procura de trabalho da Espanha. Então, se tu decidires viver na Espanha, pela minha consultoria, tem duas opções: ou visto de turismo ou visto de estudante para formação profissional de longa duração. É sabido que o custo de vida na Espanha é mais alto em relação a Portugal, isso porque o salário da Espanha também é mais alto em relação a Portugal. No outro vídeo eu vou mencionar as cidades com o custo mais baixo para se viver na Espanha para um recém-chegado. Mas fora isso, a questão é: eu consegui contrato com alguns centros de formações da Espanha, eu vou espelhar aqui o contrato, e todo e qualquer indivíduo que se inscrever em meu nome receberá um desconto. Pois é, receberá um desconto. E atendendo o custo de vida da Espanha sendo mais alta que a de Portugal, as exigências para as inscrições também são mais altas. Se tiveres um familiar na Espanha, minimiza nos custos para a tua inscrição, porque o familiar pode se passar como o teu fiador, como o teu responsável, adicionando a sua conta para o débito direito, e desta feita os descontos vão sendo parcelados mensalmente. E se tu desejas estudar na Espanha e não tens nenhum familiar na Espanha, saiba que o centro também dá disponibilidade de pronto pagamento. Como algumas instituições em Portugal, alguns pagamentos podem ser feitos parcelados, há centros que permitem isso e outros centros exigem pronto pagamento para pessoas que não conseguem comprovar que tem um fiador ou alguém que se passe como responsável por eles. Pronto pagamento, refiro-me ao pagamento completo de um ano de formação, uma vez que essa é a forma mais viável de comprovares que realmente vais à Espanha fazer formação, para não acontecer situações como pessoas que declaram que vão fazer formação, pagam um valor mínimo e depois não aparecem no centro de formação. Então o centro exige pronto pagamento para aqueles que não têm fiador. E a questão que não se cala também é: uma vez que eu vou pagar a formação completa de um ano, o que vai acontecer se o meu visto for recusado? Se o teu visto for recusado por razões alheias que não têm a ver com as inscrições, o centro dá uma oportunidade de, quando remarcares ou quando te veres inteiramente capacitado a prosseguir com o teu processo de inscrição, a pagar uma taxa mínima de alteração de turma, igual a alguns centros de formações em Portugal. Desta feita, por mais que recebas recusa, o teu dinheiro continua sendo valorizado. Não do tipo receber recusa e o centro fica isento de toda e qualquer situação, não. O centro tem a responsabilidade de, no caso de receberes recusa, receber uma taxa de alteração do estudante que deseja ir para a Espanha para atualização de turma. Os documentos necessários para matrícula num centro de formação de longa duração da Espanha são o passaporte, o bilhete de identidade, o certificado de habilitação literária da 9ª classe, 12ª classe, que é o ensino secundário, ou de licenciatura. Os mesmos certificados não precisam estar reconhecidos, não há exigência de que o certificado tem de ser reconhecido para ser inscrito.
E também é necessário que se tenha um financiador se não consegues justificar a sua posição financeira. Se tiveres um financiador, o financiador poderá apresentar o seu extrato bancário com um mínimo de 8 milhões, a sua declaração de serviço e assumindo o termo de responsabilidade que nós faremos. Se tiveres que te financiar, uma vez que já pagaste o valor correspondente a um ano de formação, poderás apresentar um extrato bancário correspondente a 8 milhões e a sua declaração de serviço. Se não tiveres a trabalhar por conta de outrem e trabalhas por conta própria, poderás apresentar um extrato bancário com mínimo de 10 milhões ou 12 milhões e apresentar uma declaração autônoma. Mais informações sobre a Espanha, direi no outro vídeo. Para cima é a única saída. Olha, igualmente deixo aqui uma mensagem, ok? Não há problema com o que é a mudança da data, da carta de admissão. Ou seja, se a pessoa não pode vir porque o visto foi recusado por alguma questão que tenha que ver com a pessoa, ou seja, que não tenha nada a ver com o centro, nós temos duas opções. Ou a pessoa, nós podemos fornecer o que é a formação inteira de maneira online, ou também a outra opção que simplesmente a pessoa tenta voltar a fazer o visto mais para frente e nós podemos dar a carta de admissão com uma data de início mais para frente, para que essa pessoa possa utilizar essa carta de admissão. Ou seja, isso não há problema, porque tens até 2 anos para fazer o que é a formação. Então, como a formação normalmente é 1 ano, tens aí esse tempo, esse espaço de tempo, para mais para frente tentar novamente fazer um processo de visto. Ou seja, isso não há problema. Agora, se o visto é recusado por alguma questão que tenha a ver conosco, também se pode fazer uma alegação, ok? Nós temos aqui advogados e podemos ajudar o estudante nesse aspecto, mas se ainda assim não é recusado porque seja alguma coisa que tenha que ver conosco, se pode fazer a devolução sempre fazendo uma cobrança de uma taxa mínima de administração, tá bem? Mas sim que é possível fazer isso dessa maneira, tá bem? Limonada de... Sí, es que eso puede pasar repente. No, no. Isso que é mais para vegetarianos, é isso? Ok.